MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você. Toda criança tem que estar na escola. Provavelmente todo mundo já ouviu essa frase. Mas o que é que isso significa exatamente? É só uma meta ou realmente existe uma obrigação definida por lei? O que diz a legislação sobre a obrigatoriedade do ensino? Esse é o tema do MP no Rádio de hoje. A nossa convidada é a promotora de justiça Luciana Lineiro, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação, um órgão do Ministério Público do Estado do Paraná. Doutora Luciana, toda criança precisa mesmo estar na escola? O que é que isso significa? Está na lei? E quem é que tem a obrigação de garantir que uma criança esteja na escola? Na verdade, a obrigação advém da lei, a Constituição Federal estabelece que a criança necessita estar na escola, compreendendo a educação como um conceito mais amplo, não só do repasse do conhecimento, mas da formação do cidadão como um todo. Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação também assegura essa condição, o Estatuto da Criança e do Adolescente e legislações de ordem criminal, né, em que a falta do encaminhamento das crianças para a educação constituem abandono intelectual passíveis, inclusive, de responsabilização criminal dos responsáveis, pais ou responsáveis. Então, quem tem essa obrigação de encaminhar a criança para a escola são os pais ou responsáveis legais? Exatamente, mas é uma responsabilidade solidária, né? Tanto a Constituição quanto o Estatuto falam que é dever da família, da sociedade, do Estado como um todo, garantir o direito à educação. Se por um lado os pais têm essa obrigação, também a sociedade e o Estado têm que contribuir para que eles tenham condição do exercício dessa obrigação legal. Interessante, ou seja, é uma obrigação da sociedade inteira, não é? Exatamente. E a partir de que idade os pais ou responsáveis são obrigados a pôr a criança na escola? Hoje, a partir dos 4 até os 17 anos, nós tivemos uma emenda constitucional que assegurou essa ampliação do tempo escolar. Então, hoje, a obrigatoriedade de matrícula escolar está inicialmente aos 4 até os 17 anos de idade. Portanto, um pai é responsável por uma criança ou adolescente entre 4 e 17 anos que não estiver na escola está sujeito à punição. Está sujeito à responsabilização. E quais são as penalidades a que os responsáveis, os pais, ficam sujeitos no caso de não encaminharem essas crianças para a escola? Na verdade, a situação vai ser averiguada. Nós temos uma ficha de notificação nos casos em que a criança não frequenta a escola, ela está matriculada e deixa de frequentar a escola, que a gente chama de abandono escolar, ou no caso de evasão, quando não há matrícula. E a primeira articulação que se faz é a comunicação da escola para os órgãos de proteção, né? O Conselho Tutelar, em articulação com a rede de proteção, vai até essa família verificar o que está ocorrendo, né? Os motivos pelos quais essa família está deixando de encaminhar essa criança ou esse adolescente para a escola. E é tentada toda essa articulação no viés de estimular e proteger essa família e essa criança. Se mesmo assim não for possível, isso daí, então, é encaminhado ao Ministério Público, que é responsável pela responsabilização aí dos pais. Tanto em relação à infração administrativa de descumprimento de dever inerente ao poder familiar, que prevê uma multa, quanto em relação à questão do abandono material, que aí é crime. A pena é de até 2 anos, vai para o Juizado Especial Criminal. Interessante. E claro que a doutora explicou bem, o objetivo não é punir, né? Não é punir. É fazer com que a situação seja resolvida. Exatamente. Daí acionar todos os órgãos responsáveis para que faça o possível para que a criança vá para a escola, que é o objetivo maior. Exatamente. Às vezes a gente tem situações de família que impedem, ou temporariamente, momentaneamente, às vezes a gente tem situações de vulnerabilidade social também. Então a ideia é que toda a rede de proteção possa se articular no sentido de garantir o acesso e a lei fala acesso, permanência e sucesso na escola. Então é muito mais do que
ir à escola. É ir, permanecer e ter um desempenho bem-sucedido, porque a gente entende a educação como um direito de constituição do cidadão. Não é meramente a frequência, a aprendizagem do conteúdo programático, mas sim o convívio social, a questão de estabelecer os valores de convívio em sociedade. A escola ela é muito rica nesse aspecto. É o primeiro espaço em que o Estado tem contato com o ser humano. Então, ela oferece muito mais do que o repasse de conhecimentos, né, teóricos. Ela garante essa questão do desenvolvimento dessa criança como um cidadão. Perfeitamente, é um primeiro espaço de socialização, não é? Exatamente. E se há uma obrigação dos pais, dos responsáveis, de colocar os filhos na escola, por outro lado, há também uma obrigação do Estado de garantir a vaga, não é? Quem é responsável por garantir as vagas na escola para essas crianças? Essa obrigação é legal, ela é uma obrigação num primeiro momento municipal, né? Até porque as políticas públicas no Brasil, de uma maneira geral, são municipalizadas, mas ela acaba sendo também abarcada pelo Estado, né, e pela União. É uma obrigação solidária. E quando isso não ocorre, as pessoas devem procurar o Ministério Público da sua comarca para garantir a vaga do seu filho na escola. E a vaga, a obrigatoriedade da matrícula é a partir dos 4 anos. Mas o direito de acesso à educação infantil e a oferta pelo Estado é de 0 a 17. Né? E inclusive depois em ensino superior. Então, essa faixa é uma faixa em que há obrigatoriedade do encaminhamento, mas a obrigatoriedade da oferta ela é muito maior, muito mais ampla. Muito interessante, ou seja, os pais, os responsáveis, têm que obrigatoriamente ter a criança na escola dos 4 aos 17. Isso. Mas tem o direito de encaminhar filhos de 0 a 3 Exatamente. E até depois Isso. direito à universidade. Exatamente. Muito interessante. Doutora Luciana, tem se expandido no Brasil o ensino domiciliar, também conhecido pela palavra inglesa homeschooling, ou seja, a atitude de famílias que não enviam os filhos para a escola porque preferem ensiná-los em casa. Uma entidade chamada Associação Nacional de Educação Domiciliar diz que a prática é adotada por 2.500 famílias no Brasil. Isso é permitido legalmente no Brasil? Dentro do nosso arcabouço legal de hoje, o entendimento dominante é de que não há essa permissão. A questão está sob análise do Supremo Tribunal Federal, com uma repercussão geral que foi dada pelo ministro Barroso em relação às ações que pleiteiam a autorização para o homeschooling. Particularmente, o posicionamento do Centro de Apoio da Educação do Paraná é no sentido de ter uma preocupação muito grande em relação ao homeschooling, porque a gente entende a educação muito mais do que o repasse do conhecimento teórico, né? Entende a educação como muito mais do que isso, a questão do convívio com outras crianças. Hoje em dia, com a inclusão das crianças com deficiência, a questão do convívio com a diversidade, né? Com as pessoas que não têm a mesma condição e capacidade, a gente entende que esse espaço escolar é muito rico nessa situação, muito rico no desenvolvimento de habilidades sociais, interrelacionais que a criança precisa desenvolver também. Além disso, nós vivemos num país em que a obrigatoriedade da oferta de ensino, a gente ainda não conseguiu assegurar plenamente. Né, nós temos os nossos planos nacionais de educação, em que a oferta de 4 até 17, ela está garantida formalmente, mas existem metas para o cumprimento das demais demandas, e a gente não conseguiu assegurar plenamente o direito das crianças à educação como um todo. Então, há uma preocupação em se retroceder na questão de flexibilizar essa obrigatoriedade. Justamente porque a gente entende que para a criança, do ponto de vista da criança, essa opção talvez não seja mais vantajosa. Isso é um ponto muito interessante. Interessante que a gente voltou a ele tratando de um outro assunto. Exatamente. Escola não é nem só e talvez nem seja principalmente
passar um conteúdo, né? Aprender matemática, ou português, ou ciências. É também inserção da criança na sociedade com uma série de valores sociais para o convívio em sociedade que são fundamentais e importantíssimos. Tem famílias que adotam o ensino domiciliar alegando motivos como a incompatibilidade dos valores da família com os valores da escola. Por exemplo, a família é adepta de uma determinada religião, mas a escola pública é laica e ensina valores diferentes. Como resolver essa questão, esse aparente choque entre o direito da família de preservar os seus próprios valores e esse dever de matricular a criança na escola? A gente entende que essa vivência da criança com outras concepções e outros valores, além dos que já lhe são repassados pela família, ela só vai fazer enriquecer essa condição dela de exercício de cidadania. Porque no exercício da cidadania nós temos que respeitar outros valores, outras condições. Além disso, a gente sempre orienta as famílias, quando forem matricular os seus filhos, que se preocupem em olhar o programa pedagógico daquela escola, para ver se ele está alinhado, né, com os valores da família. A gente sabe que tem escolas que têm um projeto pedagógico mais avançado, mais liberal, outras não, projetos pedagógicos mais conservadores. Isso tanto na escola pública quanto nas privadas. Exatamente. Então, o conhecimento da família, a participação da família na educação, inclusive na escolha da escola que seja mais adequada para o seu filho, é importantíssimo para que haja esse alinhamento, principalmente nos primeiros anos da educação. Depois é questão de saber que existem realmente, né, na sociedade diversos valores, diversas religiões, diversos conceitos e que eles devem ser respeitados. O grande valor da escola pública, em sendo laica, é poder trabalhar essa diversidade no viés do respeito a todas as opções e a todas as religiões. Muito interessante, ou seja, é um ensinamento a mais que a família não vai poder dar se mantiver o filho dentro de uma redoma, né? Exatamente. Isso é muito interessante. Doutora, para encerrar, quando alguém souber de uma criança nessa faixa etária de obrigatoriedade de escola, que é dos 4 a 17 anos, souber de uma criança que não está indo para a escola, o que ela deve fazer, a quem deve procurar? Ela deve procurar ou o Ministério Público ou o Conselho Tutelar da sua cidade, da sua comarca ou do local mais próximo da residência dela, porque com certeza essa rede vai se articular e verificar o que está acontecendo. A gente tem uma preocupação muito grande em relação à criança fora da escola, porque o primeiro sinal da criança que sofre violência é a retirada dela da escola. Então, a gente sabe que esse é um sinal de alerta muito forte, muito preocupante, e a gente pede que as pessoas que tenham conhecimento dessas situações procurem os órgãos de proteção, procurem o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o próprio CRAS, CREAS da sua região e faça essa informação. Doutora Luciana Lineiro, muitíssimo obrigado pela sua participação no programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.